Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero meditar um pouco na preciosa palavra de Deus. Eu quero falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quero falar sobre parousia, a vinda pessoal do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em sua primeira vinda, ele cumpriu tudo o que tinha para cumprir. E ele deixou escrito, ou melhor, ele deixou dito aos seus discípulos, que era para eles serem os pregadores, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. O Senhor Jesus, ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir em sua primeira vinda. Mas ele não foi muito bem-vindo, o perseguiram e o mataram. Mas era necessário, porque a palavra diz, a profecia diz, que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. O Senhor Jesus, ele foi perseguido e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Assim que ele ressuscita, ele ainda ficou aqui no meio dos discípulos 40 dias. Depois ele se despede e foi para a glória de Deus. Mas ele falou aos seus discípulos, na sua despedida, que ele iria voltar novamente. Foi exatamente sobre a sua segunda vinda que foi profetizado, foi pregado no Velho Testamento, porque na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vem para quê? Para tomar as rédeas do mundo. Está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, o verso 15. Em Gênesis, Satanás fez o primeiro casal pecar, e assim que eles pecaram, sem Adão saber, estava dando legalidade a Satanás deste mundo. Por isso é que o mundo hoje, Satanás é quem manda. Mas no tocar da sétima trombeta do Apocalipse, Jesus Cristo irá tomar as rédeas do mundo novamente. E vai então julgar as nações, como está escrito lá em Mateus 25. Ele vai colocar os bodes de um lado e as ovelhas do outro. Não sei como vai acontecer isso, mas vai acontecer. Ele vai fazer cessar as guerras até o fim da terra, como diz o Salmo 46. O Salmo 46 está profetizando ali sobre a Terceira Guerra Mundial e sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo, em sua segunda vinda, ele vem para fazer, ele vem para cessar a Terceira Guerra Mundial. Mas antes disso, ele descerá com a sua igreja, e a igreja ficará certamente nos ares. E ele vem para cessar a Terceira Guerra Mundial. Mas antes, ele vai prender a besta e o falso profeta e lançar eles no lago de fogo. Depois ele vem para
socorrer também os judeus que estarão enclausurados lá no deserto da Jordânia. Ele vai liberar perdão para eles. Ele vai também julgar as nações da terra. Os homens maus, os tiranos, aqueles que não deram guarida para o povo judeu, irão receber a dura sentença: apartai-vos de mim, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste água, estive nu e não me vestiste, estrangeiro e não me hospedaste, estive na prisão e não foste me visitar. Jesus Cristo vai dar a sentença para aqueles que estiverem à sua esquerda. Como está escrito em Mateus capítulo 24, do 29 a seguir, olha o que nos diz a palavra de Deus, Mateus 24, do 29 a seguir. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. Que aflição é essa? A aflição da grande tribulação, do sofrimento sobre a terra. A grande tribulação é exclusiva para o povo judeu e para Jerusalém. Mas o mundo, praticamente todo, irá sofrer dentro desta grande tribulação, que será um caos sem precedentes. Dentro da grande tribulação será desencadeado 21 tipos de juízos. Os primeiros juízos, 7 selos, que serão abertos. O segundo juízo, 7 trombetas, que serão tocadas. O terceiro tipo de juízo, as 7 taças que serão derramadas sobre toda a terra. E o que vemos é o seguinte: o porquê que isso vai acontecer sobre a humanidade? Por causa da desobediência. Porque os seres humanos distanciaram de Deus e da sua palavra. Mudaram os valores. A Bíblia diz que no fim dos tempos, os valores seriam trocados, mudados. E estamos em um tempo onde algumas lideranças estão propondo até mudanças na Bíblia, dizendo que a Bíblia precisa ser revista. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus Cristo não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra é firme, poderosa. O que devemos fazer quanto à palavra de Deus é aplicar o nosso coração nas Escrituras Sagradas. E é ela quem nos oferece a aliança de Deus para a nossa vida. E a aliança de Deus é Cristo. Em toda a face da terra tem um povo que hoje, segundo a Bíblia, é chamado de noiva de Cristo. Por quê? Porque receberam a aliança de Deus. Ela é a noiva de Cristo. E para a noiva de Cristo não haverá juízos, porque a Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi exclusivamente para o povo judeu. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é exclusiva para o povo judeu. Não é para a igreja. Para a igreja é harpazo, retirada. Para os judeus é segunda vinda.
antes da segunda vinda de Cristo, a igreja será retirada da terra 7 anos antes. Há uma confusão hoje na internet falando sobre a segunda vinda de Jesus. Se é pré ou pós. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é pós-tribulacionista. É a Bíblia que diz que logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As potências dos céus serão abaladas. Então verão nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem. Isto é depois da grande tribulação. Mas esta vinda, que será depois da grande tribulação, ela é exclusiva para judeus, não é para a igreja. Para a igreja não é Jesus que vem. Para a igreja é ela que vai ao seu encontro. Porque a igreja é o corpo de Cristo e dentro do corpo de Cristo está o seu espírito. E o arrebatamento da igreja já está representado ali no livro do Apocalipse, capítulo 4. Não foi Jesus que veio para João ali, a voz disse, sobe cá, e o espírito que estava em João o levou. É o arrebatamento da igreja. Mas na segunda vinda, Jesus Cristo descerá dos céus pessoalmente para cumprir neste mundo vários protocolos, porque quando ele chegar à casa, o mundo estará um caos terrível. Morte em todos os lugares, o mundo estará fedendo literalmente. Porque no versículo 8 de Mateus 24 diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, o mundo estará literalmente fedendo. Mas olha o que vemos. O que vai acontecer na segunda vinda? No Salmo 46, olha o que nos diz. Isso vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer esse salmo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. A cidade de Deus é Jerusalém. E olha o que diz aqui. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, exatamente no momento da segunda vinda de Cristo. Os exércitos das nações estarão cercando Israel. E é exatamente neste momento que Jesus Cristo irá descer. Note uma coisa, na sua primeira vinda, ele veio cumprir vários protocolos, várias profecias. E uma delas diz que a graça se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, principalmente aos que crê. Jesus, em sua primeira vinda, ele veio cumprir vários objetivos e entre esses vários objetivos, ele veio trazer salvação. Mas uma minoria acreditou nele, no seu ministério. A maioria não aceitaram a sua mensagem
não aceitaram a sua pessoa, tanto que judeus e romanos, unidos, o perseguiram, chicotearam e o mataram. Mas isso estava na profecia. Em sua segunda vinda, ele não vem frágil. Na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, simples, puro, frágil. Mas na sua segunda vinda, ele virá como um leão, o leão da tribo de Judá, o que venceu para abrir o grande livro e desatar os seus grandes e poderosos selos. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Em sua segunda vinda, ele vem majestoso, poderoso, e ele vem tomar vingança dos reis, dos presidentes, dos tiranos, que não fizeram a lição de casa direito. Está escrito no livro de Mateus 24 e 29, que olharão para os céus e vão ver o sinal da vinda do Filho do Homem, e nesse exato momento as câmeras de todas as televisões do mundo estarão filmando. E os repórteres não estarão tendo alegria filmando esse momento, por quê? Eles estarão todos tremendos, amedrontados com aquilo que estão vendo, porque eles estão vendo agora descer o Senhor Jesus Cristo, irado, para tomar as rédeas deste mundo, colocar as coisas em dia. Louvado o nome do Senhor. E ele vem para cessar a terceira guerra mundial, como está escrito aqui em Salmos 46 e 8, quando diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, vede que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo. E Jesus Cristo vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Como será isto? A imprensa, que hoje ridiculariza o Evangelho, o Senhor do Evangelho, mas nesse tempo a imprensa o exaltará, porque ele desceu e tomou as rédeas do mundo. E vai colocar as coisas no lugar. O que vou dizer é pensamento meu. Agora, acredito que quando o Senhor Jesus Cristo tomar as rédeas do mundo, não sei como se dará isso, mas as forças da religião desapareceram, as forças da política desapareceram, as forças do narcotráfico irá desaparecer, a força do futebol irá desaparecer, a força das modas irá desaparecer, a força de Hollywood irá desaparecer. Ele vai destronar todos os poderes deste mundo, porque na profecia diz que ele vai reger o mundo com vara de ferro. Ai dos tiranos, ai dos ladrões, ai dos políticos que fazem conchavos, ai da liderança religiosa que estarão nesse tempo, neste mundo. Irão pagar pelas alianças, as quais a Bíblia não aprova. O Senhor Jesus assumirá o mundo e abaterá todos os poderes deste mundo.
e se assentará no trono da sua glória, que é o trono de Davi restaurado, e será em Jerusalém. Dia após dias, meses após meses, as coisas estarão se estabelecendo no seu governo. Ele vai cumprir aquilo que está escrito na preciosa palavra para com o povo judeu, para com o povo de Israel, quando diz: os mansos herdarão a terra. O povo judeu vai herdar a terra. E não é só lá em Israel. As nações ali por perto, que os inimigos estão reinando hoje, o povo judeu vai tomar as rédeas ali daquelas nações, e não só ali. A Bíblia diz que Deus colocará o povo judeu por cabeça das nações e não por cauda. A igreja estará glorificada e o povo judeu estará no domínio deste mundo. E Jesus Cristo estará no seu pleno poder na regência de toda a terra. Não haverá mais perseguição religiosa, nem política, porque será um reino teocrático. O reino do Senhor Jesus Cristo no mundo será o reino da teocracia. Ele tomará o reino e estará no domínio de todas as coisas. E ele vai estabelecer a quem ele quiser neste reino. Isso vai acontecer na sua segunda vinda. A segunda vinda não é para a igreja, porque a igreja já vai estar glorificada. A segunda vinda é para socorrer Israel, tomar as rédeas da terra e fazer justiça nesse mundo. Não haverá mais ladrões, não haverá drogados, não haverá prostitutas e nem prostitutos. Não haverá mais a força religiosa do futebol. Não haverá mais a força dos traficantes. Vai haver equilíbrio, equidade, paz, prosperidade. Haverá um reino abundante. Pasmem, mas vai acontecer. Os desertos do mundo irão florescer, ter árvores e flores e águas. No Atacama vai acontecer isso. No deserto lá, na península de Israel, nos desertos em todo o mundo vai acontecer isso. Será um reino frondoso. As árvores produzirão seus frutos. Os alimentos frutificarão de maneira gloriosa para a humanidade. A água será fértil, a água potável será fértil. Porque está escrito na palavra de Deus: quando Jesus Cristo voltar em sua segunda vinda, ele vai tocar os seus pés no Monte das Oliveiras e vai fender. E abrir-se-á uma fonte dentro do templo, debaixo do altar do templo de Jerusalém abrirá uma fonte. E esta fonte descerá para as outras fontes e descerá para o Mar Morto, e o Mar Morto vai ser revivificado, e as águas do mundo, a longo tempo, vai ser todas purificadas. Por quê? Porque estará ali no trono o Senhor de toda a terra. Aí se cumprirá o que está escrito no Salmo 100.
Celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Eu quero encerrar por aqui. Se você gostar, se inscreva neste canal. Dê o seu like. Pode compartilhar. Compartilhe as mensagens pregadas no canal A Voz do Atalaia. Eu sou o evangelista Edio e fico agradecido. E agradeço a todos vocês que têm dado like, que têm se inscrito no canal A Voz do Atalaia. Deus os abençoe.